Agora, se a gente vê essas 3 equipes, Haas, Ferrari muito bem, se beneficiando do motor Ferrari, fazendo um trabalho bem feito, o mesmo vale para Racing Bulls nesse, digamos, binômio motor barra carro, né? Unidade de potência barra aerodinâmica. Agora a Audi, preciso que se diga, tem um desafio muito maior do que todas essas, por, primeiro, desenvolver um motor novo. Tudo bem, você pode argumentar que o Red Bull Powertrains Ford é um motor novo também, mas é uma estrutura que está sendo montada, investimentos que estão sendo feitos há mais tempo até do que a Audi. Embora, no caso da Audi, o know-how da montadora germânica em termos de motorsport seja maior do que o da Red Bull Powertrains, mesmo Sim. assistida pela Ford. Mas eu acho que até do ponto de vista do chassi, é um trabalho que começa muito bem. A gente tem que ponderar o abandono do Hülkenberg, vamos trazer mais informação sobre isso na medida do possível, mas não poderia ter começado melhor. Ah, sim, poderia. O cara poderia ter ganhado a corrida, tudo bem, mas eu acho que nem o mais otimista dos funcionários da fábrica da Audi esperava pontuar já na primeira corrida na Fórmula 1 2026. Não, principalmente se você volta para Barcelona, vê os problemas que eles tiveram e a forma como eles conseguiram evoluir, né, no Bahrein 1 e Bahrein 2, é muito gritante. Assim, a gente, todo mundo, né, antes da estreia, fala: olha, a Audi não entra nas categorias para brincar, a Audi não vem para perder, a Audi não aceita menos do que o sucesso. E realmente a gente sabe disso, mas você entrar na Fórmula 1, ser ousada ao ponto de fazer o seu próprio motor junto com o carro, num ano em que os regulamentos são tão diferentes, na mudança mais drástica da história da Fórmula 1, e você encontrar uma base tão sólida num primeiro fim de semana, é espetacular. Acho que nem nos melhores, nos resultados, né, nos pensamentos mais otimistas de todo mundo ali dentro, eles imaginaram que isso poderia acontecer. Claro, fica uma sensação meio contraditória, porque o carro que deu problema ontem foi o do Gabriel e quem não participa da corrida é o Hulk, né? O Gabriel consegue ir para a pista, consegue largar e consegue fazer uma corrida muito boa. É, Inclusive, né, a estratégia de 2 paradas para ele funcionou muito bem, porque no fim ele tinha pneu para poder atacar quem estava na frente dele, e de certa forma isso funcionou, ele consegue ali, né, entrar em algumas batalhas, em algumas disputas, e chega até o 9º lugar. Então, assim, é um começo muito bom para a Audi. Claro, eles trazem pessoas, diferentes do que tinha dentro da própria Sauber. Eles trazem pessoas que já entendem de corrida, que já têm uma noção de como funciona esse mundo, e isso faz muita diferença, né. As pessoas sabem a pressão, elas entendem o trabalho que precisa ser feito, e isso é muito importante, principalmente nesse momento de mudança tão grande dentro da Fórmula 1. Então é muito bom pra gente, é melhor ainda ver o Gabriel sendo responsável, né, por dar esses primeiros pontos logo na estreia. Eu acho que desde a Haas isso não acontecia com uma equipe nova, então é sair, o Bortoleto sair muito orgulhoso dessa primeira corrida dele, passou limpo, né? O problema que ele teve não foi por conta dele, não cometeu erros, pontuou, devolveu o carro para casa tranquilamente. Então acho que do nosso lado, né, aqui tudo foi muito bom e muito positivo mesmo, na Austrália. E, assim, mandando bem na pista em relação à pilotagem, né, quando foi instado a imprimir um ritmo mais forte, quando a Audi já estava mais tranquila com relação à situação dos pneus, acelerou, fez ultrapassagem, aqui e acolá, tudo bem. Ainda é preciso dizer que a Audi tá, por melhor que seja o know-how da marca no automobilismo, está se adaptando à Fórmula 1, como estão todas as marcas e equipes nesse novo regulamento, mas é um desafio maior até do ponto de vista logístico, né? Uma equipe que tem fábrica na Alemanha, tem fábrica na Suíça, antiga fábrica da Sauber, né? E escritório até na Inglaterra, mas tudo começou bem, apesar do abandono do Hülkenberg, e o Bortoleto, me parece, se consolida como um cara ponta firme ali na equipe, né? Porque ano passado ele ainda era novato, construiu uma reputação muito positiva ao longo de todo o ano, terminou em baixa, é importante lembrar, né? 2025 com acidentes aqui no Brasil e alguns azares. Não à toa o Hülkenberg consegue reverter ali o quadro de derrota quase anunciada no head-to-head de classificação e eles acabam empatados. Claro, o Hülkenberg do ponto de vista de pontos, perdoe, muito puxado pelo pódio em Silverstone, mas agora
acho que o Gabriel já se coloca como um cara tão importante quanto o piloto alemão, até pela perspectiva de futuro da marca na Fórmula 1, né, Isa? Exatamente. E vou aproveitar que a gente estava falando da Audi, né, e tudo isso, o Hülkenberg não largou, tá, galera? Vocês estão debatendo no comentário se ele largou, ele não largou. Antes mesmo, né, dele chegar ali no grid, ele alinha o carro, mas ele já tem problema, o carro dele para de funcionar, os mecânicos precisam levar ele até lá, e ele não chega a fazer nem a volta de apresentação, porque recolhem o carro dele, ele não largou, ele não participou da corrida desse domingo. O Jonathan Whitley, chefe de equipe da marca alemã na Fórmula 1, falou que eles perderam a telemetria rumo ao grid, não tinha comunicação nenhuma com o carro, então ainda estão tentando entender o que aconteceu Né? com o Hülkenberg, exatamente, só para deixar aqui essa parte informacional.